Eu não sei quanto tempo eu fiquei fora do YouTube. Não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu voltei. Ah, é. E hoje, como vai ser o vídeo de hoje, rapaziada? O vídeo de hoje eu irei falar sobre mais uma batalha sobre dinossauros. Tiranossauro versus Anquilossauro. Quem será que vai vencer esse embate? Agora vamos começar. Irei começar primeiro pelo Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex, eu não vou me aprofundar tanto dele, porque eu já fiz 2 vídeos só falando do Tiranossauro Rex. O primeiro, o solo, né? O vídeo solo dele só falando do Tiranossauro, e o outro embate que teve, que foi Tiranossauro versus Mamute. E aí quem quiser ver, tá disponível no canal. Vai lá olhar, vai me ajudar aí. Mas como é que são as características do Tiranossauro? São simplesmente assim. O Tiranossauro foi o maior predador terrestre que já pisou no Mesozoico. O cara era insano. Não é à toa que chamavam ele de, não é à toa que chamavam ele de Tiranossauro Rex, lagarto tirano rei. E também ele carrega o título de ser o rei dos dinossauros. Então, quais são as habilidades dele? Ele é um dinossauro forte, com a mordida poderosa, capaz de arrancar pedaços de carne das suas presas. E ele tem uma força astronômica. E o Tiranossauro, onde ele viveu? Onde viveu o Tiranossauro Rex? Ele viveu na América do Norte, ou seja, lá para os Estados Unidos e Canadá, mas principalmente nos Estados Unidos. E não é à toa que todo filme estadunidense de dinossauros aparece logo o Tiranossauro. É praticamente um patrimônio histórico para eles, né? Então, qual é o período que ele viveu, o Tiranossauro? Qual foi o período? Foi o período Cretáceo. Para deixar bem informado, os dinossauros viveram em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico foi o período que eles surgiram no planeta. O Jurássico foi o período que eles se desenvolveram pela Terra, se expandiram e evoluíram. E o Cretáceo foi o reinado deles, praticamente conhecido como Era dos Dinossauros, que foi um período gigantesco na história do planeta, que eles viveram na Terra, né? E o Tiranossauro Rex viveu no último período, que foi o Cretáceo, entendeu? E o que mais? Agora eu vou falar sobre o tamanho do Tiranossauro Rex. Que o Tiranossauro Rex poderia chegar a 4 metros de altura. 4 metros de altura. Mais uma informação que eu tinha passado para vocês nos vídeos passados, que ele poderia chegar a 6 metros de altura ou 5 metros de altura. E por que isso? Porque não é a regra. Assim que eu esqueci de explicar isso. Não era a regra que todo tiranossauro poderia chegar a essa altura. Porque esse estudo recente sugere é que alguns exemplares de Tiranossauro Rex podiam chegar a esse tamanho, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No Brasil, a altura média da população é 1,70. Todo mundo, né? Só que tem alguns indivíduos, né, umas pessoas que conseguem chegar a 1,80 ou 1,90. E esse estudo sugere justamente isso do tiranossauro. A altura média dos tiranossauros pode ser assim, a 4 metros, mas alguns tiranossaurídeos poderiam chegar a 5 e até mesmo a 6 metros, entendeu? E é isso. Mas a altura que nós vamos usar nesse vídeo, para não ter confusão, é a altura média do tiranossauro, que é 4 metros, entendeu? E agora vamos passar para o Anquilossauro, o próximo candidato. Mais uma mensagem rápida para todos. Se você é uma pessoa que está assistindo meu canal, mas não é inscrita, por favor, se der certo, se inscreva nesse meu canal. Porque se você ver, essa quantidade pequena aí são as pessoas que assistem meus vídeos e me seguem. E essa quantidade gigante aqui em cima são as pessoas que me assistem, mas não me seguem. E por favor, para fazer parte dessa estatística de pessoas que assistem meu canal, mas não são inscritas, por favor, se inscreva para essa porcentagem de inscritos aumentar.
para ajudar esse canal aqui para nós evoluir e eu trazer cada vez mais vídeos. E é isso. Agora vamos para o próximo animal, que é o dinossauro anquilossauro, o anquilossauro é um animal herbívoro que viveu no Cretáceo, mas no mesmo período do Tiranossauro Rex, né, que é o Cretáceo, e também viveu na América do Norte. Eles viveram também nos Estados Unidos. Eles também foram encontrados nos Estados Unidos, esses dois animais. Provavelmente, esse embate entre esses dois já aconteceu em algum momento, algum período, na natureza selvagem do Mesozoico, né, que é o período dos dinossauros. E só lembrando, Triássico, Jurássico e Cretáceo são os três períodos dos dinossauros, que são os três períodos, assim, esses três períodos juntos são chamados de Mesozoico, tá certo? E agora continuando, o anquilossauro é um animal herbívoro de 3 metros de altura e 9 metros de comprimento. Cara, ela é imensa. E esse dinossauro tem a peculiaridade de que ele é um dinossauro cascudo, é um dinossauro cascudo com uma carapaça semelhante à de uma tartaruga. Então isso é um problema para o Tiranossauro Rex, porque mesmo com a sua mordida, ele poderia se machucar ou até mesmo seria muito difícil de quebrar essa proteção que o anquilossauro tinha. Então um ponto para o anquilossauro. E também ele tinha uma arma. Ele é um dinossauro que tem essa defesa natural, mas ele também tinha um ataque. Tinha a sua arma, que na ponta da sua cauda existia uma clava, semelhante a um martelo que ele usava a sua cauda de martelo para bater nos outros. Pá! Assim. Então era uma arma que ele usava para se defender, para bater nos outros dinossauros predadores que iam atacá-lo. E essa clava era destruidora. Ela poderia tanto destruir mandíbulas de outros predadores, vamos supor, um crocodilo. Ele arregaçaria com um crocodilo se ele acertasse esse martelo nele. Outra coisa, a clava do anquilossauro era capaz de quebrar a perna de um tiranossauro. Então isso é um ponto que poderia machucar muito o Tiranossauro Rex veterinário. Então se um tiranossauro quebra a perna, não tem como andar, acaba pegando a infecção e morre. Entendeu? Então essas são as habilidades do anquilossauro. E agora vamos para a conclusão. Quem venceria esse embate? Agora vamos para a conclusão. Quem venceria esse embate? A conclusão que eu dou é que de 50% para o tiranossauro e 50% para o anquilossauro. Porque ambos os dois têm habilidades que são muito fortes. São muito o que eu enxergo dessa luta. Porque assim, o anquilossauro tem habilidades que podem destruir um tiranossauro Rex. Como eu falei, ele tem uma cauda que pode arrebentar um Tiranossauro Rex. Ele tem a cauda lá que pode quebrar o Tiranossauro Rex ou quebrar outra coisa. O Tiranossauro Rex também tem muitas habilidades formidáveis. Esse animal era insano. O tamanho desse tiranossauro, o próprio tamanho do Tiranossauro Rex já é maior, porque ele era muito maior que o anquilossauro. E também a força de mordida dele, se ele tivesse a sorte de não levar uma caudada do anquilossauro, ele poderia pegar o pescoço dele e matar. Então essa é a minha conclusão: 50% para o tiranossauro, 50% para o anquilossauro. Ambos os dois poderiam ganhar, só ia depender da habilidade deles e da sorte. Então é isso. Essa foi a batalha entre tiranossauro e anquilossauro. E agora estou finalizando o vídeo. E por favor, galera, deixem um like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e compartilhem esse vídeo. E aliás, obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Adeus.